Com a Regina, que comeu corda do pai, agora ela está tentando convencer a Natália, que acredita que elas deveriam ir morar lá com a Andréa na casa do pai dela, porque assim elas duas podem cuidar melhor dela. A Natália dá uma olhada para o Adriano, depois olha para a Regina e pergunta se foi o pai dela quem deu essa ideia a ela, e a Regina fica em silêncio e a Natália diz que sabe sim, que foi o pai dela que deu essa ideia a ela para que ela viesse ali, para lhe convencer e morar com ele. E a Natália então diz a Regina que o Adriano deve estar muito mal mesmo da cabeça se ele acha que ela vai cair no jogo dele. E nos comentários de hoje, a Hilda disse: moro em São Paulo. A Maria comentou: Maria Araújo de Salgado, São Félix, Paraíba. A Kenny disse: gosto muito dessa novela, mas a Olga, Adriano, Constância e o Chimba tem que ser preso. A Maria Fátima falou: essa Andréa desde o primeiro capítulo da novela é uma chata, só maltrata a mãe e o pai bandido é o bonzinho. Aff, sou de Fortaleza, Ceará, pra mim você é o melhor narrador. Parabéns. Valeu, Maria. Já a Josefa Ramos dos Santos comentou que é de Campina Grande. Outra Maria comentou aqui: essa menina é sem noção, meu Deus. Maria Aparecida comentou: gratidão, Ali, muita luz no seu caminho e parabéns e muito obrigada por você ter voltado. Valeu, Maria. Outra Maria comentou aqui: Ali Siqueira, gosto muito da sua narrativa, sou de Teresina, Piauí. A Vera comentou: a Formigão, kkkk. A Inês disse: bem bacana esse narrador, parabéns, você é talentoso. Valeu, Inês, obrigado. A Marlene também comentou: olha, amei você estar narrando, amei por você ter voltado. Valeu, Marlene. A Nádia também comentou aqui: as duas são farinha do mesmo saco de tanta maldade. Ela se referiu aqui a Constança e a Olga. É isso aí, pessoal. Não esquece de deixar também aí o seu nome e a cidade de onde você nos assiste. E também deixa aí o seu comentário, que no próximo vídeo ele vai sim aparecer aqui. Me responde uma coisa aí, na sua opinião, a Olga, ela combina mais com o Simba ou com o João? Ou na verdade essa peste não combina com ninguém? Deixe sua opinião nos comentários aí, que será um prazer postar ele aqui no próximo vídeo. Tudo começa logo depois que o Adriano vê que conseguiu enganar a Andréa e até agora não conseguiu a Regina ainda. Então ele está em uma conversa com ela e diz a ela que precisa que ela lhe ajude, por favor, e fala também que a Andréa vai precisar mais do que nunca dela e da mãe dela. O Adriano diz que sim, que claro que ele poderia até contratar uma enfermeira, mas que isso nunca seria o mesmo que elas duas. A Regina então começa a cair na armadilha do Adriano ali e diz que sim, que ela pode ir morar com a Andréa, e o Adriano fica todo feliz ali sabendo que pouco a pouco o seu plano vai se concretizando e diz a Regina que será muito ótimo ela ir morar com a Andréa, só que o ideal é que a mãe dela também vá, aceite ir morar com elas duas, para que assim ela cuide da irmã dela. A Regina diz que não sabe bem e que ele fale com ela, e o Adriano diz que ela sabe perfeitamente que a mãe dela não vai lhe escutar, mas que sim, escutaria ela, e pede para que pelo menos ela tente convencer a Natália a ficar na casa dele, pelo menos até enquanto a Andréa estiver grávida. A Regina continua falando que não sabe se isso vai dar certo, porque a mãe dela está muito magoada com ele depois de tudo que ele fez ela passar. O Adriano diz que isso já se passou e que ele ama a Natália mais do que tudo nessa vida e que jamais irá desistir dela. A Regina diz que sim, que ele ama ela mais que tudo, mas que na primeira oportunidade que ele teve, ele traiu ela com sua própria amiga, e diz que isso não se faz e que acha muito difícil o perdão da mãe dela para com ele. A Regina não para e diz que a mãe dela pode até perdoar ele, mas que voltar a viver com ele, isso é praticamente impossível. O Adriano diz a ela que precisa tanto da ajuda dela quanto da Andréa para que assim ele possa conquistar a Natália de vez. Depois o Adriano diz que isso é assunto para outro momento e pede a ela que ela prometa a ele que ela vai falar com a mãe dela para que assim a mãe dela vá morar na casa dele para cuidar da irmã dela. Regina fica pensativa e o Adriano insiste para que ela prometa que ela vai conversar com a mãe dela. Então a Regina diz que promete que fará isso.
Já com a Formigão, ela está em um personagem ali com a Dona Magos se fazendo de boazinha e ela diz que quer agradecer a ela, a Dona Magos, por estar lhe proporcionando essa chance de lhe conhecer melhor. Dona Magos pergunta se ela está se comportando bem com ela, se isso é só para ganhar pontos. A Formigão diz que na verdade ela está sim, mas que não há nada de mal com isso, porque elas duas nunca puderam se conhecer bem e que por isso ela precisa de uma relação melhor entre elas duas e que ela sabe muito bem o que fazer da parte dela e que ela, Dona Magos, não venha dizer agora que também ela não está gostando de ser mimada assim. A Dona Magos responde que isso não vem ao caso e que a única coisa que vai dizer a ela é que ela vai ter que se esforçar muito, mas muito mesmo, porque ela é uma pessoa que não lhe inspira confiança. A Formigão fica sem saída do que ali falar e diz que quer saber de uma coisa, a ferida dela já não dói tanto nela e que agora mesmo ela vai descer para esquentar o caldo de frango dela e quando a Formigão vai saindo, ela com a falsidade da gota serena ali, ela diz em tom de brincadeira que também é culpa dela, da Dona Magos, e pergunta quem manda ela ser assim tão adorável, uma pessoa que todo mundo quer ficar com ela e vai saindo e diz que logo ela volta com o caldo dela e a Dona Magos doida para que ela desapareça do quarto dela, dá um sorriso falso ali como quem diz, vá, desapareçam. Já em outra cena, a Natália recebe uma ligação do Adriano que diz a ela para que ela não se preocupe mais porque a Andréa já está de volta com o Omar e que ele, o Adriano, arrumou um problema com Elias, mas que a essa altura para ele tanto faz porque ele apenas quer provar ali o quanto que ele ama sua família. A Natália diz que fica muito feliz ali porque sabe o quanto que a Andréa ama o Omar e depois o Adriano diz que ele também sabe o quanto que ele se ama e que agora ele vai lutar por ela, pela Natália e que nunca, exatamente nunca, ele vai desistir dela. A Natália diz ao Adriano que acha muito melhor ele tentar refazer a vida dele só que sem ela e o Adriano diz que ele não quer outra vida e que na verdade ele quer a vida que ele tinha antes com ela. A Natália diz a ele que ele esqueça isso porque isso já não é mais possível que aconteça e diz que se a Verônica for para ele a mulher errada, então ela torce muito para que ele encontre alguém, uma mulher que de fato lhe ame e que acima de tudo que eles sejam felizes. O Adriano diz que nenhuma mulher jamais vai poder se comparar a ela, a Natália, e mesmo que eles dois estejam separados e que agora ela tem uma relação com o Vicente, ele vai permanecer fiel a ela e com a esperança que um dia ela volte a ficar do lado dele. Já com o Gustavo, ele diz pra Sol ali que ela não deixe que o que a Constância fez atrapalhar a vida deles dois. A Sol responde que agora acabou e que agora já se foi toda aquela gente que não significa nada para a vida deles e que isso não vai poder estragar a noite deles. O Gustavo diz que isso mesmo e que ele não quer que esse momento tão especial deles dois termine assim e que agora mesmo ele vai pedir para que eles aumentem a música para que assim eles possam comemorar. A Sol concorda com ele, dá um tequinho nele ao mesmo tempo que o Mário se aproxima e diz a Sol que quer aproveitar esse momento ali para agradecer a ela por ter alugado a ele aquele quarto. A Sol diz que ele não tem nada para agradecer porque se não fosse ele, ela também não tinha conseguido recuperar o que é dela e que todos que vivem ali nesse momento estariam sem teto. O Mário diz que é para isso que serve os amigos, para se ajudar e que ele tem um carinho muito grande nesse bairro ali e toda aquela gente e que com muita pena e dor no coração ele quer avisar ela que no dia seguinte ele desocupa o quarto dela. A Sol fica sem entender e pergunta como assim e se ele vai embora. O Mário diz que sim, que ele está pensando em trabalhar em outra área da cidade e que assim ele vai ter que viver em outro apartamento que fique próximo do seu escritório. A Sol diz que nesse caso é muito bom que ele esteja se dando muito bem e que deseja para ele o melhor. Com a Regina, que comeu corda do pai, agora ela está tentando convencer a Natália que acredita que elas deveriam ir morar lá com a Andréa na casa do pai dela, porque assim elas duas podem cuidar melhor dela. Já o Adriano, doido para que a Natália caia em sua armadilha, ele fica ali o tempo todo ansioso por uma resposta positiva. A Natália dá uma olhada para o Adriano, depois olha para a Regina e pergunta se foi o pai dela quem deu essa ideia a ela, e a Regina fica em silêncio e a Natália diz que sabe sim, que foi o pai dela que deu essa ideia a ela para que ela viesse ali para lhe convencer e morar com ele, e a Natália então diz a Regina que o Adriano deve estar muito mal mesmo da cabeça se ele acha que ela vai cair no jogo dele.
Em outra cena, logo depois que o Cláudio flagrou o Adriano saindo com a Olga de carro juntos, agora ele fica ali, olha, encucado e se perguntando por que e para onde esses dois foram juntos e toma uma lapada de cana ali, ao mesmo tempo que a Teresa chega, toma aquela bebida dele, joga no chão e o Cláudio fica revoltado, pega de volta e grita perguntando a ela o que moleste ela tá fazendo ali. A Teresa revoltada, ela diz que ele tem que aprender a viver sem estar bêbado, ou melhor, ele pode dormir em outra casa. O Cláudio diz que se tem alguém que está dando espetáculo ali é as filhas dela e não ele, e que aquilo foi uma bela forma de acabar uma belíssima apresentação. A Teresa, revoltada ali, pergunta se ele sabe como foi que a Constância soube que o Gustavo pediu a Soledade em casamento, e o Cláudio diz que não sabe, que provavelmente ela deve ter pagado a um espião para espionar tudo, e diz que mesmo assim, apesar do fim do casamento da Constância, ela pode observar que a Constância não perdeu o estilo dela. Já por outro lado, a Natália, né, e diz que uma coisa totalmente diferente da outra é as pequenas diferenças que ela tem contra o Adriano, e outra totalmente diferente é que ela fique gritando e soltando ao ventilador ali na frente daquela gentuça toda. Teresa, revoltada, ela pergunta o que ele está querendo se referir quando ele diz pequenas diferenças, se ele está querendo se referir à traição e à humilhação que aquele infeliz do Adriano fez a filha dela passar e suas duas netas, e pergunta se ele vai mesmo se atrever a defender o Adriano ali bem na presença dela, e diz para que ele veja mesmo até onde eles chegaram. O Cláudio diz para que ela levante mais a voz dela ali, para que toda a vizinhança escute, e diz para que ela veja bem como ela trata o seu próprio marido. A Teresa diz que sim, mas que é um marido bêbado e irresponsável, e que a cada dia ela está ficando ainda mais cansada dele. O Cláudio fica zoiudo ali e tenta novamente tomar a lapada de cana, só que a Teresa tira da mão dele, joga no chão, vai embora e deixa o Cláudio ali bem pensativo. E já com a Formigão, ela vem descendo a escada ali com o caldo da Dona Magos, e o Cláudio, que está tomando uma lapada de cana ali, ele diz a Formigão que o Adriano não tem ligado para ele. A Formigão diz que se ele quer mesmo tanto que ele lhe ligue, então que ele mesmo faça isso acontecer, e já vai saindo, e o Cláudio diz que não, que ela espere, e fala que em uma negociação tão delicada assim, o Adriano tem que mostrar primeiro o seu interesse. A Formigão coloca a bandeja ali de lado e diz que vai dizer uma coisa a ele, que menos o que o Adriano vai mostrar é interesse, e pergunta se ele sabe o porquê, e já vai respondendo que todas as coisas que ele e o Cláudio está dizendo ali são produtos da imaginação dele. O Cláudio questiona ela se agora ela não vem dizer que ela não tem nada a esconder. A Formigão, cheia de razão, ela diz que não tem nada a esconder, ao mesmo tempo que o Vicente chega, e o Cláudio diz: olá, Vicente, foi muito bom que você chegou agora, porque justamente queria comentar com ele que na noite anterior viu a Formigão entrar no carro do Adriano e que ela se foi com ele, que agora sabe lá para onde. A Formigão olha seriamente para o Vicente, que também olha para ela revoltado, e a Formigão dá uma debochada na cara do Cláudio ali e diz que é uma pena contar para ele, mas que o Vicente já sabe perfeitamente que o Adriano sempre vem ali lhe buscar para lhe fazer perguntas. O Vicente diz que sim e pergunta o que Adriano queria com ela agora. A Formigão diz que agora mesmo ela vai dizer, mas que é bom eles irem lá para a cozinha, porque ela tem que levar esse caldo para esquentar para Dona Magos, e que ali também tem muitos pássaros soltos no fio, e sai com o Vicente, mas o Cláudio puxa o Vicente e diz que ele achou muito suspeito ele ter visto eles dois juntos e que só por isso comentou com ele. O Vicente diz que tudo bem, que lhe agradece e que agora ele mesmo vai se encarregar de tudo isso a partir deste momento, e ele sai e o Cláudio vai dar um rolê. Já lá na cozinha, a Formigão começa a inventar coisas ali e diz que o Adriano é muito estranho e que tem um mau pressentimento com ele, porque ele faz muitas perguntas e que não sabe o porquê que ele faz isso. O Vicente pergunta a ela que tipo de perguntas o Adriano faz, e a Formigão diz que ele faz várias perguntas, como por exemplo, como vai ele com a Natália e se por algum acaso ela escutou alguma coisa, e o Vicente pergunta a ela o que foi que ela respondeu para o Adriano. A Formigão diz que não falou exatamente nada, mas que era isso, exatamente isso que o Adriano queria com ela, lhe convencer para que sempre ela ficasse lhe informando tudo o que acontece entre ele, o Vicente e a Natália, e que o Adriano até lhe ofereceu dinheiro.
O Vicente questiona ela se ela recebeu esse dinheiro e a Formigão questiona ele como que ele pergunta isso e como ela poderia receber esse dinheiro, e que se ela tivesse recebido esse dinheiro jamais ela estaria ali contando tudo isso a ele, e que mandou o Adriano pro inferno porque ela não pode aceitar esse tipo de coisas. Vicente fica zoiudo ali e ela dá uma jogada no Vicente, pega na mão dele ali e diz que nunca faria nada que pudesse prejudicar ele. O Vicente fica desconfiado ali e diz que não sabe e que espera muito que ela esteja dizendo toda a verdade, e a Formigão pergunta o que ela vai ganhar com mentiras e que ele correria com ela daquela casa ali e ela iria ficar na rua como um cão velho, e pega novamente na mão do Vicente e diz que precisa muito dele e que a última coisa que ela faria é brincar com os sentimentos dele. O Vicente diz que era exatamente isso que ele queria acreditar, mas que não dá porque as coisas com ela não são bem claras, e a Formigão pergunta se outra vez ele vai ficar contra ela e manda ele ficar de olho no Adriano porque ele está desesperado para recuperar a esposa dele, e fala que o Adriano é capaz de tudo. O Vicente diz a ela para que ela não se meta com ele, para que assim ela não caia em seu jogo sujo, e diz a ela para dizer ao Adriano que ele espera ele ali na sua casa para responder qualquer pergunta, qualquer dúvida que ele tiver. Formigão diz que sim e que vai dizer isso a ele por parte dele. No hospital, a Natália está apavorada ali com a internação da Andréa e pergunta ao Adriano o que foi que aconteceu com a filha dela, e o Adriano diz que quando chegou em casa encontrou a Andréa chorando e que pensou que ela tinha sentido um andor forte e ela do nada começou a sangrar, e que daí pra frente ele não sabe dizer mais nada. A Natália fica desesperada e pergunta se o bebê está bem, e o Adriano responde que espera que sim e que por favor que ela, a Natália, não se preocupe. A Natália, revoltada, ela diz que nada disso teria acontecido se ela, a Andréa, estivesse morando com ela, porque ninguém melhor do que a mãe para cuidar da filha, porque ele, o Adriano, sempre que se mete nas coisas, as coisas sempre acabam em ruínas. O Adriano, com a falsidade da gota ali, ele se fazendo de bonzinho, ele diz que o importante é que a Andréa saiba que a família dela está toda ali reunida, e quando ela vê eles ali, ela vai ficar mais tranquila. A Natália pergunta onde está o Omar e onde que ele está e por que ele não está ali. O Adriano diz que é porque ele não sabe ainda o que aconteceu ali, e a Natália pergunta como que ele não sabe o que aconteceu ali, e manda ele, o Adriano, ligar imediatamente para o Omar porque ele tem que estar ali ao lado da Andréa. O Adriano diz que sim, que vai ligar agora mesmo, e nesse momento é quando o Omar está na loja do Vicente e recebe a ligação do Adriano. Então ele, não sabendo ainda do que se trata, ele vê a ligação ali e desliga na cara do Adriano. É isso aí, pessoal. Não esquece de deixar o seu nome e a cidade de onde você nos assiste, ou qualquer comentário que você desejar. E também não esquece, se você quiser saber de mais uma bomba que vai acontecer na sua novela preferida, clica nesse vídeo que está aparecendo na tela para você aí, e você vai ficar bem atualizado. E também não esquece que todas as vezes que acabar a novela, sempre temos resumos novos da sua novela preferida. Então vem-te embora, viu? Agradecemos a cada um de vocês, um grande abraço e até a próxima.